Vamos trabalhar nessa quinzena com determinantes. E vamos nessa atividade a trabalhar com determinantes de primeira ordem, de segunda ordem e de terceira ordem. Atividade do dia 16 até o dia 20, a primeira semana. Determinantes. Colocamos aqui a definição de determinantes, algumas aplicações. Como calcular determinante de uma matriz quadrada. Lembrando que só podemos trabalhar com determinante se a matriz for quadrada. Uma matriz quadrada tem ordem tem duas linhas e uma linha e uma coluna, duas linhas e duas colunas, três linhas e três colunas, ou possivelmente a quantidade de linhas igual a quantidade de colunas. Para você calcular um determinante de ordem 3, que tem 3 linhas e 3 colunas, você usa a regra de Sarrin. Determinante de ordem 1, você vai calcular determinando apenas os elementos que aparecem nessa matriz. Se a matriz tem uma linha e uma coluna, vai aparecer um elemento. Então esse elemento dessa matriz, quando você calcular o determinante, vai ser igual que aparece nessa matriz. Como aqui eu tenho o número 2 nessa matriz A, então o determinante de A é igual ao número 2. Determinante de matriz de ordem 2. Para você calcular, determinante de matriz de ordem 2, então você tem uma matriz que tem duas linhas e duas colunas. Então você vai pegar a diagonal principal, o que aparece aqui os elementos da diagonal principal, vai multiplicar esses elementos e depois vai subtrair pela diagonal principal, quando você multiplicar também os elementos da diagonal principal, ou melhor, secundária. É a diagonal principal multiplicando os elementos menos os elementos da multiplicação da diagonal secundária. Então na diagonal principal você tem os elementos A11 e A22, faz a multiplicação, e na diagonal secundária tem os elementos que são A12 e o A21, faz a multiplicação desses dois elementos. Quando você achar o resultado da diagonal principal, vai subtrair o resultado da diagonal secundária. Ou seja, você vai fazer a multiplicação dos elementos da diagonal principal e menos os elementos do resultado da diagonal secundária. Colocamos aqui um exemplo. Então você tem a diagonal principal, o número 1 e 3, estão multiplicando 1 vezes 3, e menos a multiplicação da diagonal secundária, que é o 5 vezes 2. Então 1 vezes 3 dá o número 3, aí menos da condição, 5 vezes o número 2 dá o número 10. Então tem 5, tem 10, tira o número 3, fica com o número 7. Como 10 é maior do que o 3, então 7 fica com o sinal negativo. Colocamos aqui um link para você acessar um vídeo e ter mais um conhecimento relacionado aos teoremas de Jacobi e Bernoulli. Nossa atividade dessa primeira semana se refere a determinante de matriz de primeira ordem e determinante de matriz de segunda ordem. Na segunda semana, do dia 23 até o dia 27, vamos trabalhar com determinante de matriz de ordem 3. E nessa condição, vamos usar a regra de Sarrin. Então você tem uma matriz de ordem 3, 3 linhas e 3 colunas. Para você calcular o seu determinante, você vai usar uma condição de pegar as duas primeiras colunas e repetir ao lado do seu determinante. Quando você repete, você tem a diagonal principal, tem as diagonais paralelas à principal. Então você vai ter a primeira diagonal principal, a segunda diagonal principal e aqui a terceira diagonal principal. Faz a multiplicação dos elementos dessas diagonais e depois vai adicionando os valores, como mostra aqui na condição a seguir. Então você tem diagonal principal, os elementos são A11, A22, A33. Na segunda diagonal principal você tem o A23, o
No caso aqui é o A12, né? Desculpa, aqui é o A12, é A12, não é o 23, é A12. Depois vai aparecer o A23 e o A31. Então aqui tem um erro, né, de digitação, que é A31. Aí mais a segunda diagonal, que é o A13, A21 e o A32. E menos o resultado da diagonal secundária. Você vai ter a primeira diagonal secundária, que é essa condição aqui que aparece A31, A22 e A13. Depois a segunda diagonal secundária, que é o A32, A23 e o A11. E a terceira diagonal secundária, que vai aparecer os elementos A33, A21 e o A12, que se refere a esse DS, que é da diagonal secundária. Você faz as multiplicações, como está aqui no exemplo abaixo, e tem o resultado determinante dessa matriz de ordem 3. Temos aqui um exemplo. Você tem uma matriz de ordem 3. A diagonal principal, os elementos são 1, 7 e 2. A segunda diagonal principal, os elementos são 9, 8 e 10. E na terceira aparece 5, 3 e 4. Isso na diagonal principal. Então você vai ter 1 vezes 7, resultado vezes número 2. Depois mais 9 vezes número 8, resultado vezes o número 10. Aí mais 5 vezes número 3, resultado vezes 4. Então até aqui você tem a diagonal principal, até o ponto dessa multiplicação, antes do sinal negativo. Voltando, você tem na diagonal secundária os elementos 5, 7 e 10. Depois aparece na segunda diagonal secundária 1, 8 e 4. E na terceira 9, 3 e 2. Então você faz a multiplicação desses valores, colocar um sinal negativo em cada um dos produtos. Então você vai ter, como aqui é secundária, fica um sinal negativo, menos 7 vezes o número, ou menos 5 vezes 7, e o resultado vezes o número 10. Depois menos 1 vezes o número 8 vezes o número 4. Aí menos 2 vezes o número 3 vezes o número 7, número 9. Nesse primeiro produto aqui você tem o número 14, que é 1 vezes 7 vezes 2. No segundo produto você tem 720, que é 8 vezes 9 vezes número 8 vezes 10. No terceiro produto, da diagonal principal, você tem 5 vezes 3 vezes 4, dá 60. Na diagonal secundária, o 5 vezes 7 vezes o número 10, 350. E na segunda condição, da diagonal principal, 1 vezes número 8 e vezes 4, dá 32. E a última, menos 2 vezes o número 3 e vezes o número 9. Então você tem 54. Então tá aqui o produto. Você adicionar os sinais positivos, somar 4 mais 720 mais 60 e subtrair de menos 350, menos 32 e menos 54. Aí você tem um resultado igual a 358. Colocamos aqui um link para você ter acesso a um vídeo para você verificar as propriedades dos determinantes. E a seguir, temos nossa atividade dessa última semana. E iremos trabalhar com determinante de ordem 3. Bom, esse é o nosso breve comentário nessa atividade dessa quinzena. Espero que tenha ajudado e até a próxima.